Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação: Ana Paula Machado Velho. Produção: Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Oi pessoal, estamos começando mais um Sintonia HU. O nosso tema de hoje é sobre otorrinolaringologia. Nome difícil, né? Essa especialidade traz benefícios muito significativos para a vida de muita gente. E um deles é para as pessoas que têm problemas de audição. São esses especialistas que oferecem a possibilidade da realização de implantes cocleares. Não entendeu? Mas esse programa é exatamente para a gente esclarecer a você o que são esses implantes, para quem que eles são oferecidos e como funciona esse serviço aqui no Hospital Universitário Regional de Maringá, o nosso HU. Para a gente falar sobre esse tema, vamos conversar com o otorrino, Dr. Jefferson Cedário de Mendonça. Ele é o responsável pela otorrinolaringologia aqui no Hospital Universitário Regional de Maringá. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Ana Paula. E é muito interessante a gente ter esse serviço aqui de implantes cocleares. Muito pouca gente sabe, né, doutor? E a gente precisa, então, esclarecer as pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui no Sintonia. Vamos começar a falar, então, primeiro, o que são implantes cocleares? Esse nome meio difícil? O implante coclear é uma alternativa de tratamento para o paciente que tem surdez profunda, aquele paciente que já tentou outros tratamentos, né, principalmente com aparelho auditivo, né, já passou em eventual diagnóstico para ver se tem algum tipo de correção cirúrgica, porque a surdez ela tem múltiplas causas, né, causas muito, às vezes até simples, né, e causas muito complexas. E nessas causas complexas, às vezes a surdez atinge grau bastante avançado e irreversível, né? Não existe um tratamento, remédio, cirurgia que reverta essa situação. Aí a gente passa a pensar em reabilitar o paciente. A reabilitação, inicialmente, sempre é tentada com aparelho auditivo, que é um aparelho que amplifica o som e o paciente usa na orelha. A maioria das pessoas já viu usuários de aparelho auditivo. Agora, tem situação que a surdez atinge um grau tão avançado que o aparelho, mesmo amplificando ao máximo, esse ouvido da pessoa não escuta nada. O implante coclear é o método de reabilitação nessa situação, em que o paciente já não consegue, nem com o aparelho auditivo, conseguir perceber algum som. Então, é um método diferente do aparelho auditivo, porque ele, na verdade, ele vai fazer um trabalho de estimulação direta do nervo auditivo. Então, esse coclear aí tem alguma coisa a ver com alguma da nossa fisiologia? Claro. Por que é coclear? A cóclea é o órgão sensorial da audição, tá? Então, para o ouvinte também entender, a cóclea está para o ouvido, assim como a retina está para o olho. Olha que legal! Então, dessa maneira... Muito pouca gente sabe disso, viu, doutor? Sim, porque na verdade, enfim, o órgão auditivo, ele é um pouco mais misterioso, a sua anatomia é mais escondida lá dentro, né? O olho é um pouco mais fácil de se entender, de se explicar, né? Então, por isso que eu faço o paralelo com a retina. E a cóclea é uma estrutura, então, que está para o olho, está para o ouvido, assim como a retina está para o olho. E é lá que a gente vai colocar um aparelhinho através de uma cirurgia que vai ter capacidade de estimular os nervinhos que partem da cóclea para chegar ao cérebro e levar informação sonora. Por isso que é chamado implante coclear o tratamento. Ele é um aparelho eletrônico, tá, que tem a capacidade de emitir estímulos elétricos na medida em que o paciente é estimulado por sons, né? Porque o implante coclear tem esse aparelho lá dentro da cóclea, mas também o paciente vai usar um aparelho externo. Esse aparelho externo tem um microfone que capta o som ambiente, o som externo, a fala de alguém, o som de um latido de cachorro, enfim, os sons do mundo, né? Ele capta e transforma em impulsos elétricos
passando essa informação para o aparelhinho que a gente implanta cirurgicamente. Tá? Esse aparelhinho lá dentro da cabeça e lá dentro da cóclea vai, a partir dessas informações que ele captou, ele vai transformar em impulsos elétricos e vai estimular como se fosse um ouvido eletrônico. Na verdade, o implante coclear, a gente fala que é um substituto do ouvido, né? Ele vai fazer tudo o que o ouvido faz e estimular diretamente o nervo auditivo. Agora, doutor, como é que surgiu a possibilidade de se fazer esse implante aqui no HU? Como é que o HU entrou nesse processo aí de oferta desse serviço? Então, a oferta de serviço de implante coclear pelo SUS, ele é feito a partir... É um Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. Então, como o SUS abrange todo o tratamento de saúde, ele abrange também o implante coclear. E existem alguns serviços no Brasil que são credenciados, né? Como é um assunto que eu sempre estudei e sempre me dediquei, a gente já faz no consultório implante coclear, afinal de contas também o paciente pode fazer via convênio, enfim, é um tratamento de saúde como outro qualquer. Mas aí a gente começou a ver a possibilidade de credenciar o HU. E aí a gente começou um trabalho bastante demorado de credenciamento, porque é muito exigente, né? Existe uma portaria com muita exigência e nós fomos atrás. Nós fizemos inclusive uma parceria com o Instituto da Audição, que é uma entidade privada que fez um convênio com o HU para oferecer os serviços diagnósticos, né? E aí a gente conseguiu completar as exigências da portaria para fazer o credenciamento. O Instituto, inclusive, faz o diagnóstico e também apoia depois a fisioterapia. É fisioterapia que fala? Na verdade, é fonoterapia. Desculpa. A fonoterapia. Porque o processo do implante ele é complexo. Ele começa na avaliação do paciente para ver se vai ser um candidato. Então, o paciente vai ser submetido a exames audiológicos, né? O paciente normalmente já é usuário de aparelho auditivo na maioria das vezes, e caso a surdez do paciente vá avançando, os aparelhos passam a não ter mais o mesmo benefício, a mesma eficiência, e aí o paciente passa a ser candidato, e os exames vão mostrar isso para a gente, os exames audiológicos. E depois a cirurgia é feita no HU, né, depois do diagnóstico, feito com os exames lá no Instituto da Audição. Depois da cirurgia, o paciente tem que passar por um processo de reabilitação com fonoaudiólogos especializados, para começar a perceber que o som, que vai ser um som um pouco diferente, o fonoaudiólogo vai, através da fonoterapia, vai adequar esse som, né, para o paciente voltar a ter a mesma sensibilidade de um som mais natural, vamos dizer assim. Adequa, inclusive, o aparelho, é isso? Também, né? Veja que o aparelho ele gera uma corrente elétrica, né? E essa correntezinha elétrica ela deve ser bem ajustada, e existem vários parâmetros de ajuste. É um trabalho bastante complexo. Aliás, o fonoaudiólogo tem que ser bastante ressaltado no serviço de implante coclear, porque eu diria que ele é o principal elemento. Ele participa extremamente ativamente e de maneira muito definitiva no diagnóstico e na indicação. É claro que a parte médica entra aí na cirurgia, e é absolutamente também essencial e indispensável, né, na fonoterapia e na regulagem do aparelho. Ou seja, sem um serviço de fonoaudiologia especializado em implante, não se tem um serviço de implante coclear. Na verdade, a pessoa que se submeteu ao implante tem que se acostumar, tem que, né, com aquela tecnologia, né? Exatamente. Agora, doutor, vamos ao que interessa. Como que a pessoa pode se candidatar a esse implante coclear aqui no HU? Como é que ele chega ao ambulatório? O senhor dá essas dicas para as pessoas que têm interesse? Então, o serviço de implante coclear, ele está inserido no SUS, né? E o paciente vai ter que ser encaminhado através de uma unidade básica de saúde, tá? Então, o paciente vai ter que ter um encaminhamento médico ou até fonoaudiológico, né, dizendo que o paciente deve ser submetido a uma avaliação para implante coclear. Esse paciente pega esse encaminhamento, essa cartinha, tá? É claro que vai ter que ser dada por um profissional de saúde, seja um médico que já avaliou a situação, viu que o paciente tem uma surdez profunda, bilateral, o aparelho... Bilateral quando são os dois ouvidos,
né? Ou o fonoaudiólogo também já tem todas essas informações, faz uma carta, né, à unidade básica de saúde, favor encaminhar o paciente tal, para avaliação no HU para implante coclear. Aí a unidade básica de saúde faz o agendamento pelo sistema de regulação do SUS. E como é que funciona aqui? Chegando aqui no nosso ambulatório, como é que é o processo? Como é que é esse fluxo? O paciente vai ter uma consulta marcada, né? Eu vou avaliar esse paciente em conjunto aqui com os internos que acompanham o serviço, os alunos de medicina. E conforme o caso, a gente verificar que realmente é um paciente que precisa desse tipo de tratamento, nós vamos solicitar os exames, encaminhar esse paciente lá para o Instituto da Audição para fazer os exames. Muitos casos vêm que não é caso necessariamente ainda de implante, o paciente tem que ajustar um aparelho auditivo, às vezes tem que fazer um tratamento, enfim. E aí a gente orienta direitinho o paciente nesses casos. Quantos implantes foram feitos nos últimos 2 anos? O senhor tem ideia, sim? Olha, o credenciamento do hospital foi entre 2014 e 2015, mas até a adequação de todo o equipamento, a gente começou a fazer implantes só em 2016. Foram poucos em 2016. Em 2017, a gente tem entre 12 e 13 implantes. Inicialmente, a gente teve um acordo com o Ministério da Saúde de se fazer 12 implantes, ou seja, uma média de 1 por mês, né? Mas atualmente a portaria foi renovada e a gente deveria fazer 2 implantes por mês, ou seja, 24 por ano. Ainda nós não conseguimos estabelecer essa meta. Então, em 2017, a gente deve ter feito mais ou menos uns 12 ou 13 implantes. Esse ano, eu acho que a gente fez uns 3 ou 4. Tá? Então, deixar claro que é um serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde e que tem que entrar, então, pela Unidade Básica de Saúde. Exatamente. Não adianta o paciente vir aqui direto no HU, né? Existe todo o sistema de saúde, tem todo um sistema que regula essas marcações de consulta por um sistema informatizado que deve ser acessado via Unidade Básica de Saúde. Ok, então, doutor, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Aprendi um monte hoje. Obrigado você, Ana Paula, e sempre que precisar a gente conversa. Tá bom. Nós conversamos então com o Dr. Jefferson Cedário de Mendonça, ele é o otorrino aqui do ambulatório do HU e falou pra gente sobre as possibilidades, né, de realizar aqui no hospital os implantes cocleares para aquelas pessoas que realmente estão aí sem outra alternativa para voltar a ouvir. Papo Saúde. Atualmente, 360 milhões de pessoas sofrem de perda auditiva, de moderada a severa, decorrentes de várias razões, como ruídos, doenças genéticas, complicações no parto, infecções de ouvido crônicas, e uso de medicamentos e envelhecimento. No Brasil, esse número chega a 10 milhões de indivíduos. Estima-se que metade de todos os casos de perda de audição pode ser evitado. A exposição ao som pode levar à perda auditiva temporária ou gerar sensação de zumbido nos ouvidos. Se a exposição ocorrer regularmente ou de forma prolongada, as células sensoriais podem danificar permanentemente, causando perda auditiva irreversível. A boa notícia é que, ao adotar medidas preventivas simples, é possível continuar se divertindo sem colocar a audição em risco. Preste atenção. Utilize fones de ouvido e outros aparelhos sonoros com volume abaixo da metade da capacidade do som. Não deixe o som tão alto a ponto de não ouvir o que se passa em volta. Não durma ouvindo música com fones de ouvido. Utilize protetor auricular se estiver exposto por mais de 8 horas a muito barulho. E, por fim, fique atento aos sinais de aviso de perda auditiva. Converse com seu médico ao notar alguns deles, como dificuldade para ouvir o que as pessoas estão falando, necessidade de aumentar muito o volume do som dos eletrônicos e zumbido frequente no ouvido. Cuide da sua saúde, cuide da sua audição. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.